Um outro tipo de plágio muito comum e que também é facilmente identificável é o chamado plágio mosaico. E o que é o plágio mosaico? Ele tem, na verdade, duas características. A primeira delas é o fato de que o aluno ele junta ideias que vêm de autores diferentes e vai fazendo uma espécie de montagem. Então, o parágrafo 1, por exemplo, ele tira as ideias do autor A, o parágrafo 2 ele tira do autor B, o parágrafo 3 ele tira do autor C, aí o parágrafo 4 ele coloca ideias do autor B de novo, aí lá no quinto parágrafo ele pega ideias do autor C, depois ele volta para o A, e assim ele vai indo, quer dizer, ele vai pegando uma ideia aqui, vai pegando uma ideia ali, vai juntando uma coisa com a outra, acreditando então que ele está construindo um trabalho acadêmico, quando na verdade ele está plagiando. Ou seja, ele está plagiando porque, como eu disse no início, o plágio não é só o copiar e colar literal, mas é a colocação de ideias de outros autores sem identificar as fontes. Então, nesse caso, esse é o plágio mosaico, né? Ou seja, o aluno ele está colocando ideias de outros autores, ele está misturando as ideias de outros autores, mas no fundo, o que ele está fazendo é copiando o trabalho de outrem e apresentando como se fosse seu. Então, essa seria a primeira característica desse chamado plágio mosaico. Segunda característica é a seguinte, é quando o aluno ele resolve usar sinônimos e imagina o aluno que com esses sinônimos, então, ele vai criar alguma coisa que é sua, quando na verdade não é dele, porque, repito, o texto pode ser diferente, mas a ideia em si não é dele. Então, por exemplo, vamos supor que lá no original o autor coloque no início ocorria tal coisa. Aí o aluno vai, ele não diz no início, ele diz no começo, por exemplo. Quer dizer, é claro que esse exemplo aqui ele é bem simples, né? Mas isso ocorre com bastante frequência. É um erro também muito comum. Quer dizer, é baseado naquela ideia da paráfrase, né? Do aluno, então, ele reescrever com as suas próprias palavras e não caiam nisso, ou seja, não acreditem que isso não é plágio, porque é sim plágio, já que o ponto aqui específico não é a apresentação do texto de maneira exata, mas sim a apresentação de ideias que não são suas, que são de outrem e que você não está identificando no seu trabalho. Então, cuidado para não cometer esse erro e também não serem prejudicados no seu trabalho.